Então vamos continuar o nosso Okuden, tá? Nós terminamos... claro mesmo, nós terminamos com proteção de ferimentos anímicos no reiki. Então tá. Vamos continuar. Como tratar situações de futuro com o reiki? Passado, presente e futuro são 3 partes de um todo harmonioso eterno. PD ou Pesky, um discípulo do místico russo George Gurdjieff, explica o fenômeno do tempo da seguinte maneira, num de seus livros. O tempo é como uma roda com muitos raios. No nosso estado normal de consciência, só percebemos um raio de cada vez, embora todos os raios estejam presentes ao mesmo tempo. Isto é, passado, presente e o futuro são um. Por isso, podemos trabalhar com sucesso em todos os 3 tempos com o reiki. O reiki serve para um bem maior de todos os envolvidos numa situação. Às vezes, você não consegue um emprego que gostaria de ter, exatamente porque pode aprender mais em outro emprego. Muitas vezes, pela mesma razão, os seus sofrimentos não são suavizados. Mas você pode ter certeza que no grande plano de Deus, sempre o melhor está determinado para você. Nesse contexto, veja as palavras do sábio hindu Sri Ramakrishna: entrega a Deus ou à existência o poder total sobre as decisões da sua vida. Então você será verdadeiramente feliz. Mas você pode trabalhar como o reiki para trabalhar em determinadas situações do futuro que você pode ter assim uma visão de um futuro que ainda pode existir. Você pode comparar essa técnica com o modo que você instala um gravador de vídeo para que ele grave determinado programa durante a sua ausência. Senta-se confortavelmente e respire algumas vezes profundamente. Desenhe uma vez o símbolo do tratamento à distância, ou seja, Ron Shaze Shonen, e repita 3 vezes o seu respectivo mantra. Como eu sempre falei, desenhe um símbolo, repete ele 3 vezes o mantra. Repita 3 vezes o nome ou a descrição da situação que você quer tratar com o reiki. Diga, de início do horário até final do horário, por favor, dar energia a essa situação. Supondo uma situação de futuro, você vai fazer uma entrevista de emprego, ou vai se encontrar com a namorada, a primeira vez, alguém que você conheceu, ou você vai ter alguma situação em que você está envolvido diretamente, tá? Então, supondo que você vai fazer uma entrevista de emprego amanhã, então diz assim, de 14 horas, digamos que foi marcada às 14 horas, às 14h30 a sua entrevista, então, sabe? De 14 horas até 18 horas, por favor, envie energia para essa situação. Ou seja, você está tratando uma situação futura que você está presente futuramente, tá? Daí depois você desenha uma vez o símbolo da cura mental, que no nosso caso é Fei Reiki, e repete o mantra por 3 vezes. Estabiliza o todo com o símbolo de intensificação de energia, Chokurei, e repete o mantra 3 vezes. Caso você trate outra pessoa,
você deve ser primeiro, como em todas as rodas, as técnicas de tratamento de distância, ter o consentimento de enviar o reiki. Sempre, se você for tratar uma pessoa à distância com essa técnica, que você vai ajudar alguém, sempre você vai ter que ter consentimento e, óbvio, você vai ter que fazer aqueles passos para fazer a conexão com a pessoa à distância. Ou seja, traça um símbolo Ronchas Shonin à sua frente, repete o mantra 3 vezes. Traça um chokurei à sua frente, repete o mantra 3 vezes. Pega a foto da pessoa, tá? E traça Buddy user channel timed out. traça um chokurei, pega a foto da pessoa na mão, traça um Ronchas e Shonen, repete o mantra 3 vezes, traça o chokurei, repete o mantra 3 vezes e repete o nome da pessoa 3 vezes, aí você vai fazer a ligação, daí você começa esse tratamento a partir do sente-se confortavelmente e respire algumas vezes profundamente. Desenhe o símbolo do tratamento à distância. Desenhe a descrição do que você quer lidar com a situação do futuro. Desenhe o símbolo Seiki. Desenhe o símbolo Chokurei. Se você envia o Reiki para uma situação do futuro em que você mesmo e outras pessoas estejam envolvidas, envia energia Rei apenas para você, ok? Seja, aqui está escrito, seja corno for, não é corno, tá? É como for. Você também pode enviar o Rei como um sacrifício, assim como se acende uma vela na igreja. Tá? Nesse caso, você envia o reiki para a situação e diz adicionalmente que essa energia possa ser captada por aquele que quiser recebê-la. Ok? É alguns erros nessa apostila que agora que eu estou relendo devagarinho, quando a gente relê rapidamente, não acho defeito. Quando eu leio devagarinho, começo a achar um monte de defeito também. Ok? Então vamos continuar com outra técnica. Sexo com reiki. Essa técnica é usada para ter mais alegria e harmonia no sexo. Em toda situação da vida é útil que as pessoas participantes tenham um campo de vibração parecido. Eu acho que alguém vai ter que cortar esses microfones, porque tá. Your channel was edited. Beleza, é porque acho, não sei, talvez tenha alguma criança brincando com o microfone aí, e entra um barulhão aí e acaba atrapalhando. Tá? Então, beleza. Gabriel, dá para enviar ao estabelecimento que se irá ficar? Por exemplo, acalmar as pessoas? Primeiro, a pergunta é: se for feito para você, as pessoas na sua volta poderão ficar mais calmas quando entrar em contato com você. Agora, você não pode premeditadamente fazer um reiki à distância e acalmar as outras pessoas sem que elas queiram ser acalmadas. Ok, Gabriel? Tá? Então, premeditadamente, você não vai usar o reiki para impor alguma condição nenhuma para alguém, a não ser que as pessoas queiram ser acalmadas. Agora, quando você faz esse tratamento com reiki para tratar uma situação futura, você está mandando o reiki para a situação, nunca para a pessoa. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, daí você vai enviar reiki para a pessoa que vai te entrevistar, apenas para ela ficar mais boazinha com você e você conseguir um emprego. Isso é ferir o livre-arbítrio das pessoas e se configura, aí o reiki nem entra na história, isso se configura magia, magia ruim, influenciar o pensamento das outras pessoas, influenciar o livre-arbítrio das pessoas, se configuraria numa magia má.
as pessoas costumam chamar de magia negra. Só que magia não tem cor, ela tem intenção, ou ela é boa ou má. Então, portanto, cuidado. Você pode mandar reiki para a situação. Ou seja, aquele momento que você diz no emprego, aquele momento que você vai se encontrar a primeira vez com a namorada, aquele momento que você precisa prestar um concurso, aquele momento que você precisa prestar uma prova, e etc, etc. Então você pode mandar reiki para a situação, para que você, naquele momento que você esteja fazendo aquela determinado concurso, aquela determinada prova, você tenha um acréscimo de energia muito interessante. Por falar nisso, quem faz concurso, quem faz prova, quem estuda bastante, tá? É de muito bom tom e ajuda as pessoas a se concentrar melhor. Cortar um disco amarelo. Cortar um disco amarelo de assim, tipo 10 centímetros de diâmetro e deixar do lado. Você está lendo um livro. Você deixa o disco mais ou menos do lado onde a tua visão periférica veja a cor amarela. Tá ok? E quando você for prestar o seu concurso, leve esse disco. E é claro que o fiscal vai chegar assim, o que é isso aqui? Vai ver que é só uma cor, não tem nada a ver, mas o amarelo ajuda muito a você reter as coisas no pensamento e lembrar de coisas que você precisaria se lembrar. Então é de muito bom tom para quem estuda bastante, tá? Deixar esse disco ou então fazer um painel amarelo na sua frente, tá? Essa é só uma dica. Tem a ver com cromoterapia, ok? Sexo com reiki. Então, antes de você ir para a cama com o parceiro, o problema é se lembrar disso na hora, né? Mas tudo bem, tá aqui o negócio. Esse aqui foi retirado de um livro específico que se chama As Mais Belas Técnicas de Reiki, tá? Não é invenção minha, tá ok? Então o duro é se lembrar de fazer isso na hora, mas vamos lá. Antes de você ir para a cama com seu parceiro, quando já estiverem deitados, desenhe uma vez o símbolo de tratamento à distância, Ronchas e Shonen. Repita 3 vezes seu respectivo mantra e o nome de vocês dois. Envie o reiki para o tempo da união ou para o quarto ou lugar onde estiverem, seja ele qual for. Em seguida, envolva ambos numa pirâmide de energia. Estabilize o todo com o símbolo Chokurei e o resto vocês mesmos têm que descobrir, tá? Agora, o duro é você sair com uma mulher que você nunca viu na vida, de repente ver você desenhando um ronchas e nem vai achar que você está dando um passo de um banda ali e está dando um passo espírita em cima da coisa, tá? Agora, fica, eu acho que isso aí serve para casais que já tem uma intimidade e tal, que conhece, um dos dois é reikiano, tudo bem, mas fazer de repente assim com alguém meio estranho assim fica meio complicado. Porque nesses dias de hoje, assim, as pessoas se conhecem num dia, no mesmo dia estão na cama, então é meio, bem complicado. Mas eu acredito que isso tem a ver mais transmitir reiki, energia, quando o sexo é feito com amor. Né? Eu acredito muito mais nisso do que apenas um sexozinho básico que as pessoas fazem aí, tá? Tipo com a namorada e tal, legal, tá? Mesmo porque você não precisa necessariamente desenhar o Ronchas e Shonen com as mãos. Porque ela vai ver você fazendo aquele símbolo no ar, assim, vai achar que você está dando um passe espírita nela antes de rolar alguma coisa. Você pode fazer isso tudo mentalmente, tá? Então, basicamente é isso, tá? Para os homens, quando fizer tempo que você não esteve com uma mulher, ou se você sofrer, muito comum, Buddy de entered your channel. ejaculação precoce, desenhe mentalmente o símbolo de intensificação de energia, Chokurei, e envie-o para
Buddy in your a channel raiz timed do out. pênis, ok? Problemas sexuais, na maioria das vezes, não têm relação com o corpo físico e devem ser tratados por um terapeuta amoroso e experiente. De acordo com a experiência, não se deve falar sobre esses problemas com os amigos, porque o parceiro pode sentir-se traído em sua confiança. Em todo caso, deve-se conversar primeiro com ele. Essa técnica ajuda especialmente parceiros inexperientes e aqueles que ainda não se conhecem bem nem ao seu corpo. É claro que se o casal já se conhece bem, particularmente os corpos de cada um, fica muito mais fácil uma relação sexual, pode ser assim. Mas as pessoas que estão iniciando, o que também não invalida um casal que já esteja sincronizado na questão sexual, tá? Não invalida que se faça a mesma coisa para que seja um sexo assim mais harmonioso, mais bonito, mais gostoso. Acho que eu acredito pessoalmente que o sexo só vale, só presta quando você tem amor no meio. Se não tiver, isso é opinião minha, hein, gente? Minha, particular, não estou influenciando ninguém. Eu acho que simplesmente quando não se tem amor numa relação sexual, nós começamos a nos comparar com os animais. Então, é assim, tá? Porque cachorro faz, gato faz, pulga faz, tá? Mas tem amor? Não. Eu acredito que só o ser humano tem capacidade de sentir amor. Então, o sexo ele deve ser sempre pautado no amor, não simplesmente nas sensações físicas, ok? Mas nós estamos vivendo uma época que é totalmente diferente, que as pessoas perderam um pouco esses valores, né? Mas eu acredito que tem muita gente aí, parece que está vindo uma onda contrária de pessoas que querem ter o sexo por amor, ficar virgem até casar, aquela coisa toda. Não condeno ninguém do que faça o que quiser das suas próprias vidas. Eu digo que é apenas uma tendência que está existindo por aí e a tendência é mundial, então normal. Nesse caso, o reiki pode ajudar em algumas coisas. Mulheres que eventualmente tenham Buddy joined your channel. problemas de frieza sexual, também podem ser reikianas, tá? Elas podem enviar o símbolo de intensificação de energia, ou seja, o chokurei, para a área da região genital, tá? Isso pode ajudar. Que vai ajudar completamente não, porque as questões sexuais elas são muito complexas, tá? Desde traumas infantis, desde educação, desde problemas hormonais, desde problemas até orgânicos, tá? Então é meio complicado. Não quer dizer que o reiki vai de repente solucionar tudo isso, mas é uma possibilidade. Você veja, nós falamos muito sobre os chakras, né? Por exemplo, o chakra da mulher gira no sentido anti-horário, do homem gira no sentido horário. Agora experimente colocar os dois de frente. Vão girar em harmonia no mesmo sentido. Então, quanto mais os chakras estiverem abertos, ou seja, as energias estão subindo, tá? Como roldanas, como se os chakras fossem espécie de roldanas, jogando essa energia para cima, maior será a experiência sexual e sensual entre as duas pessoas, ok? Menopausa? Sim, ajuda. O reiki como um todo ajuda, porque muitas vezes, Márcia, a questão da menopausa, eu já vi medindo idades chácricas de pessoas, tá? Buddy Tem in your channel pessoas timed que out. Your channel. veja, tem pessoas, manda para o útero e para toda a região vaginal, tá? Toda a região vaginal. Toda a região, inclusive está dentro do abdômen.
tá? Para dentro do abdômen, tá ok? Porque o clitóris na mulher, ele é aprofundado para dentro do abdômen, tá? Então manda para dentro do abdômen também, ok? Então, porque veja bem, medindo algumas pessoas com radiestesia, a gente reparou o seguinte, que muitas mulheres que têm problemas sexuais bastante complexos, tá? É porque tiveram um trauma nas primeiras relações, tá? Ou tiveram algum tipo de cirurgia, tá? Tipo, retirada do útero completamente e tal. E é engraçado, quer dizer, não é engraçado. Eu digo engraçado a correspondência que isso dá. Muitas pessoas, o chakra estagna exatamente no momento do trauma, na idade chácrica dele, exatamente no momento do trauma e, às vezes, exatamente no momento da cirurgia que a pessoa fez. Isso tanto para homens como para mulher, que às vezes um homem pode ter uma infecção qualquer, por exemplo, uma orquidite, que é aquela famosa cachumba que desce, né? Tem uma orquidite, ou tem alguns problemas penianos ou mesmo na bolsa escrotal, eventualmente até um câncer, tá? Pode ter. Então, muitas vezes a idade chácrica da pessoa estaciona exatamente em cima do tempo que ela fez aquilo. Então, cabe à pessoa, depois, como eu já comentei com algumas pessoas, eu quero escrever uma apostila bem completa sobre como resolver a questão da idade chácrica das pessoas, tá? Eu vou me dedicar a isso depois que a gente terminar esses cursos. Eu vou me dedicar a escrever, daí quem tiver interesse eu vou deixar à disposição para quem quiser baixar, para poder resolver certos assuntos relativos às chakras. Então é muito importante que homem e mulher estejam com os chakras abertos, tá? Estejam com os chakras abertos para eles poderem ter uma relação mais plena, mais gratificante, ok? Sobre o aspecto sexual. É claro, não é só o aspecto sexual no sentido de ser um sexo animal, ou seja, fazer por fazer. Ou seja, ser gratificante. O amor por si só já é gratificante. O amor por si já só é gratificante. Mas mesmo assim, muitas pessoas que se amam não conseguem se completar na cama, tá? Então tem que se investigar e talvez as causas e patati e patatá. Tem gente que não gosta de falar patati e patatá, né? Mas eu sempre esqueço e falo patati e patatá, tá? É... Então se tem que investigar as causas e eventualmente pode estar estacionado o chakra naquela idade particular. Claro, não vou citar nomes, mas a minha esposa está tratando uma senhora que tem 47 anos, tá? E a idade chácrica dela está estacionada em 22 anos. Por quê? Porque quando ela casou, ela era tão, digamos assim, ignorante, não no sentido de ser ignorante. Ignorante significa no sentido de ignorar. Porque ela achava que sexo era só sentar um no sofá, outro no sofá e ficar de mãozinha dada. Tá? Foi assim que ela foi criada. E a partir do momento que ela viu como é que a coisa era de verdade, né? Tá? Ela ficou traumatizada e o chakra dela acabou estagnando em 22 anos de idade. Tá? Aí a minha mulher, está fazendo um tratamento com ela, fazendo até regressões com ela, e as coisas estão mudando devagarinho, que ela já está começando a aceitar. Hoje, veja, ela casou com 22 anos, ela está com 47 anos, e ela sempre, de alguma forma, rejeitou o sexo. Tá? Ela rejeitou o sexo. Não necessariamente, Márcia. Não necessariamente, tá? Às vezes pode acontecer, tá?
O que a gente tem percebido em alguns pacientes que têm aparecido por aqui é que a idade chakra acaba combinando exatamente na época de uma operação, tá? Acaba combinando exatamente na época de uma operação. Não quer dizer que aconteça, tá? Não quer dizer que aconteça. Pode acontecer. Ou pode acontecer num trauma muito profundo, tá? Um estupro, por exemplo. Isso pode acontecer, tá? Gente, me dá um minuto só. Um minutinho só que a natureza está me chamando. Ah, quando eu falei isso, a natureza me chamando, que eu achei que ficaria muito difícil eu continuar falando com vocês aqui todo mijado nas calças. Então eu tive que a natureza me chamou. Caramba, tava tão bonitinho do jeito que você falou, agora você estragou tudo. Mas não é verdade? Vai dizer que Ficou vocês tão não vão. bonitinho, a natureza me Vai dizer que chama. você. Agora Vai você dizer que chega lá, vocês. ficou todo mijado. Já vai dizer que vocês não vão no banheiro de vez em quando que estão escutando a palestra. Patati patatá, né? User joined your channel. Você falou de uma forma poética, ficou bonitinho, Shankar. Ah, tá. Então a natureza me chamou e eu estou plenamente assim extasiado com o que a natureza me proporcionou nesse instante. É melhor assim? Boa, ótimo, perfeito. Vamos lá, gente. Poeta do banheiro. Oi, Dudu. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, senão vai ser meio complicado. Técnica das bolas douradas. Essa técnica batizada de técnica das bolas douradas foi canalizada por minha querida esposa. E eu fiz a gentileza de colocar isso na apostila, tá? Mas, porém, como eu sempre fui da comunidade do Orkut, eu estava em várias comunidades de reiki do Orkut, eu postei essa técnica para as pessoas experimentarem e o retorno foi extremamente positivo, tá? Então, eu tomei a liberdade de colocar essa técnica para as pessoas usarem. Eu mesmo já usei, a Cristina já usou e outras pessoas estranhas já usaram e alguns amigos já usaram e a técnica é positiva, tá ok? Observando se a técnica que efetivamente funciona, vemos que é exemplo de cirurgias convencionais. O doador de reiki abre um campo cirúrgico no doador, onde então é feita uma incursão de energia conforme a necessidade do Buddy in your receptor. channel timed out. Nós já falamos sobre cirurgias espirituais. Então, como é que é? Você imagina os seus dedos ficarem cada vez mais
pontudos, como se fossem garras, tipo a lá Fred Krueger, tá? Daqueles filmes de terror, tá? Então, Buddy entered your channel. você na realidade, quando você usa essas garras na cirurgia espiritual, na cirurgia, tá ok? Então, qual que é a técnica? Entrar em contato com a energia rei, tá? Daquela forma toda, Gassô, Reijô, orações, etc. Canalizar a energia através do coronário para chegar ao cardíaco, com as duas mãos do cardíaco. Aí você vai entrar em contato com a energia rei mais efetivamente. Não quer dizer que você, como reikiano, já não esteja contatado permanentemente com essa energia. A ideia sempre será por exemplo, alguém tem um problema de coluna. Então você pode dividir a coluna em coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. Tem um desenho na apostila que indica exatamente a quantidade de vértebras que tem em cada 3/3 que essa coluna tem. Tá? Então você pode fazer isso para a tua coluna, primeiro fazendo no cervical, depois fazendo na torácica, depois fazendo na lombar. Tá ok? Sempre lembrando que ossos tem a ver com o chakra básico. Então a bola para as mulheres sempre deverá girar em sentido anti-horário e para os homens deverá essas bolas girar no sentido horário. Ok? Então você pode tratar tanto os chakras como um órgão qualquer. E como falando em órgão, também os ossos, eu não sei se pode chamar de ossos, mas de estrutura, mas os ossos também podem ser trabalhados dessa forma. Ó. Gente, basicamente terminou as técnicas. Vocês podem encontrar outras técnicas em outros livros, técnicas muito boas que se utilizam dos símbolos, tá? Técnicas Reiki. Um dos livros melhores que eu li sobre técnicas se chama As Mais Belas Técnicas de Reiki. Tá? Acho que é Walter Lubeck e outro rapaz aí que eu não me lembro o nome, mas eu passei isso na outra aula anterior. Então, lá tem muitas técnicas interessantes que podem ser estudadas e podem ser utilizadas à medida que as pessoas quiserem. Veja, não é obrigatoriedade nenhuma das pessoas ficarem decorando essas técnicas para fazer, porque elas têm muitos passos. Então, como eu digo, se você não sabe como fazer, procura. Eu também, mesmo trabalhando com Reiki faz muitos anos, às vezes, quando eu preciso de uma técnica, eu acho que uma determinada técnica deve ser usada,
eu vou na apostila, leio, vejo todos os passos, daí sim eu utilizo. Porque é impossível, humanamente impossível, você decorar todas essas técnicas, uma por uma, passo a passo. A única técnica que você tem que saber decorar muito bem para quem já é mestre é como iniciar uma pessoa. Basta dizer que para se iniciar alguém em mestrado são quase 78 passos diferentes. Mas essas têm que ser muito decoradas. Tá? Se precisar, imprime isso num papel e vai seguindo passo a passo, porque não pode fugir de nenhum passo diferente. Ou seja, usa uma colinha primeiro, depois com o passar do tempo vai praticamente, aspas, ficar no sangue isso. E você faz a sintonização de alguém até mesmo sem pensar. Você simplesmente vai fazendo e quando você vê, você já seguiu todos os passos. São 78, acho que 78, 79 passos diferentes para uma iniciação de mestrado. Tá? Diminui um pouco para o segundo grau e diminui mais para o primeiro grau. De qualquer forma, são muitos passos e esses têm que ser, sim, decorados. Agora, essas técnicas de utilização dos símbolos que eu passei, que a gente conversou sobre essas técnicas e tudo mais, tá? Decorar tudo isso assim é meio bastante complicado. Então, por isso que é interessante você ter a apostila. Ah, eu quero usar tal técnica, sexo com reiki, proteção da casa, proteção do carro, proteção disso, enviar o reiki para uma situação futura, programar um travesseiro, programar um livro, programar um tratamento. Então, você vai lá, vai seguindo todos os passos normalmente, porque, como eu disse, é humanamente impossível você decorar todas as técnicas. Tá? A única técnica que realmente tem que ser decorada são pelos mestres, quando você vai fazer uma sintonização em alguém. Ok? Então não precisa ficar muito assustado com isso, imaginando, eu tenho que decorar tudo isso, não é por aí não. Você simplesmente pode usar a colinha, e eu uso também, não tenho a menor vergonha de dizer isso, tá? Então quando eu não sei, eu vou atrás, porque eu não fiz faculdade, eu fui até só o ensino médio como técnico elétrico. Aí uma vez um cara me perguntou assim, ô, você conhece tanta coisa, tal, tanta coisa. Eu disse, olha, eu disse para ele, um bom técnico não é aquele que sabe de tudo. Um bom técnico é aquele que sabe pesquisar e entender o que pesquisou. Então eu lia muito. Eu tinha um armário enorme com muitas apostilas, com muitos livros, alguns livros que eu tinha que traduzir, então eu lia muito, porque não basta simplesmente você estar exercendo a tua profissão, mas você tem que entender o que você está fazendo. Então, como eu volto a dizer, um bom técnico, um bom terapeuta não é aquele que sabe de tudo, mas é aquele que pode ler alguma coisa e compreender aquilo que está lendo. Então, o básico eu fiz na escola. O resto eu tive que aprender por conta. Então, isso é o normal. Vamos dizer que o básico a gente está aprendendo aqui. E o resto vocês têm que aprender normalmente e aprender a pesquisar. Principalmente quando vocês comprarem livros ou lerem outras apostilas, você tendo o básico, você compreende aquilo que é mais profundo. Então, fica bem mais fácil. Ok? Então vamos. Eu coloquei aqui nessa apostila também um chamado plano de cura do Dr. Hayashi. Tá? É,
Tanto o Dr. Uzui como o Dr. Hayashi deram a seus alunos manuais com as descrições de certas posições de mãos. O plano de cura tem sido usado no Japão há 70 anos e foi transmitido aos praticantes de Reiki ocidental durante a época de Hayao Takata. O original japonês foi publicado em forma de brochura e é sabido que foi distribuído a bem poucos alunos da Reiki Alliance International. O manual do Dr. Hayashi difere um pouco do manual do seu mestre, ou seja, o Uzui, pois sendo médico, Hayashi, Dr. Shushiro Hayashi, empregava muitos termos da medicina. Devemos estar atentos ao fato que as técnicas de cura do Ryoho Shinshin, que é o que diz, data do início do século passado. Portanto, atenção para as doenças descritas e suas respectivas instruções. A técnica principal que o Dr. Shushiro Hayashi, que apesar que esse curso aqui ele é feito em memória a Mikao Uzui, mas essa técnica do Dr. Hayashi é tão única e tão boa que eu resolvi colocar nessa apostila também, ok? Então, ela é uma técnica muito interessante e também tem um blá 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 sobre doenças específicas e posições de mãos. Essa técnica chamada Zenshin Ketsui Kokan Ho, a gente já viu que era uma técnica também empregada por Mikao Uzui, mas de uma forma mais, digamos assim, amena. Dr. Shushiro Hayashi, por ter conhecimentos de medicina, ele pegou essa técnica e deixou ela muito mais ampla. Tanto é que somente esta técnica foi contemplada em um livro, ou seja, somente uma técnica foi contemplada em um livro. Ou seja, a técnica de cura de Dr. Shushiro Hayashi, alguma coisa assim, eu não me lembro o nome dela. Eu tenho o livro dele. Tá? Então, uma técnica muito interessante. Então, Zenshin Ketsui Kokan Ho, que é uma técnica de Shushiro Hayashi. Zen significa total ou integral. Shin significa corpo. Ketsui Kokan significa troca de sangue. E Ho significa técnica. Essa sessão de Zenshin Ketsui Kokan Ho deve durar aproximadamente 30 minutos, sendo muito eficaz para pessoas idosas, debilitadas, doentes e impossibilitadas de sair da cama. O que não significa que você não possa fazer essa técnica normalmente em pessoas que vêm fazer tratamento contigo e não estão acamadas, mas eventualmente têm problemas. Mas ela é uma técnica que serve muito para pessoas idosas, pessoas mais debilitadas, ou pessoas que estão de cama que você que não conseguem vir até você, mas você vai até elas para trabalhar com elas. Essa técnica tem o nome também de trocas sanguíneas ou circulação sanguínea. Tá? Ketsui Kokan é uma das principais técnicas aplicadas por Dr. Hayashi, pertencente ao segundo grau do Reiki. Uma tradução literal seria trocas sanguíneas, mas seu significado real é circulação sanguínea. Por ser de difícil pronúncia, os japoneses normalmente chamam ela de Keko. Dr. Hayashi sugeriu o uso da Keko ao final de cada tratamento. Trata-se de um processo demorado, portanto, pratique-o diligentemente, ou seja, pratique tal como está descrito. Então,
aqui nesse chat é meio complicado, porque não tem como mostrar isso para vocês, eu vou tentar falar sobre a técnica, tá ok? Então, primeiro, depois de todo aquele processo, entrar em Gassou, em Regiô, se aproximar, desenhar o Chokurei na pessoa, aquela coisa toda, tá? Que nós já vimos, você aplica o Reiki em 4 regiões da cabeça. Nas têmporas, na região posterior, no começo da medula e no topo da cabeça. Ok? Em seguida, você aplica acima dos pulmões, no coração, no estômago e nos intestinos. Ou seja, vai aplicar primeiro na cabeça, nas têmporas, na parte posterior, no início da medula e no topo da cabeça. Depois, nos pulmões, no coração não, direto no coração não, e sim no chakra cardíaco, que a gente já falou sobre isso. Estômago e intestinos, fino e grosso. Intestino delgado e grosso. Essa é uma técnica que você não consegue aplicar em si mesmo. Sempre você vai ter que aplicar em alguém. Em si mesmo é muito difícil, porque ela é feita basicamente nas costas da pessoa. Então sempre será feito em alguém ou alguém que tenha conhecimento dessa técnica, faça em você, caso você sinta a necessidade. Ok? Início da técnica. Depois de feitas essas posições de cabeça, pulmões, corações, estômago e intestinos, início da técnica. Pressione o símbolo do poder em direção ao pescoço em C2. O que é C2? A segunda vértebra cervical. Tá? Com o polegar e o indicador da sua mão. Aqui diz mão dominante, que é uma coisa antiga, mas tem muitos mestres de Reiki por aí que só iniciam a mão dominante. Isso não tem nada demais, tá? Não é errado, mas eu prefiro iniciar as 2 mãos do praticante para que ele possa estar livre para usar as 2 mãos sempre, tá? Esse negócio, iniciar a mão dominante, pode parecer que eu estou criticando alguém. Não é crítica. É apenas a maneira do mestre encarar a coisa. Só isso, tá? Não é crítica. Assegure-se da posição exata da espinha do cliente. Ou seja, você tem que passar o dedo nas costas da pessoa, desde o início da coluna vertebral até o final, para você saber a posição exata onde está a espinha. Só se chama de espinha porque fica aqueles ossos saltadinhos para fora, tá? Mas na realidade é aqueles ossos saltados da nossa coluna vertebral. Então, com o primeiro e segundo dedo, ou seja, o indicador e o médio, flexione a região vizinha da espinha vagarosamente e igualmente de 2 a 3 vezes a primeira vértebra cervical às vértebras lombares. Então, o que você tem que fazer? Flexionar do lado de 2 ou 3 vezes do lado de cada vértebra e desce para a próxima vértebra. Flexiona 3 vezes, desce para a próxima vértebra, se flexiona 3 vezes. Sempre com os dedos, a coluna no meio e os dedos do lado da coluna. Então, flexiona 3 vezes, vai baixando, flexiona 3 vezes, vai baixando, flexiona 3 vezes, vai baixando, até chegar lá embaixo. Você faz isso 20 vezes. Termina de flexionar lá embaixo, volta de novo para lá para cima, começa a flexionar até embaixo de novo. Faz isso 20 vezes.
ok? Cada um daqueles ossinhos, do lado dos ossinhos. Ou seja, tem um ossinho saltadinho, tá? Você vai colocar um dedo do lado, o dedo indicador de um lado e o dedo médio do outro lado. Aí você começa a friccionar cada um daqueles ossinhos do lado do osso. E vai abaixando. É engraçado que eu estou falando para vocês, fazendo o gesto aqui na mesa. Tá? E vai abaixando até chegar lá na última vértebra. Volta para cima, começa tudo de novo. Vai friccionando, baixando, friccionando, baixando, friccionando, baixando. Volta de novo. Faz isso 20 vezes. Quando terminar essas 20 vezes, tá? O que você fez? No início, você pressionou o símbolo do poder, ou seja, chocolei na segunda vértebra cervical. Ou seja, você imagina o símbolo sendo pressionado ali. Imagina na sua cabeça e transfere esse símbolo para as pontas dos seus dedos e transfere o símbolo para aquela região, agora usando o polegar e o indicador. Tá? Terminada essa fricção até embaixo, tá? Você vai pressionar de novo com o polegar e o indicador o símbolo do poder, qual que é? Chocorei. E claro, cada vez que você desenhar um símbolo, mesmo que mentalmente, você vai repetir o mantra dele 3 vezes. Chocorei, chocorei, chocorei. E vai pressionar esse símbolo perto da L3, ou seja, vértebra lombar número 3. Por isso que na apostila tem exatamente a posição das vértebras. Então você tem que se familiarizar com isso. Falei errado, não saiu, não tem jeito. Ou seja, ter conhecimento disso, ok? Como eu disse, certas palavras não saem por causa de alguma sequela que eu fiquei do meu AVC de 2001. Tá? Então me perdoem por isso, ok? Então, com a pessoa que ela está de bruços, você está fazendo tudo isso nas costas da pessoa. E de preferência, a cabeça dela, para quem tem maca, para quem já comprou maca, ela tem que estar com a cabeça reta, ou seja, com a cabeça enfiada naquele buraco da maca. Tá? Se não tiver paciência, deixa com a pessoa, com o pescoço ligeiramente para o lado, não tem problema nenhum. Daí você vai começar a fazer Você divide a parte superior do corpo em 5. Depois pressione as mãos, as áreas próximas à espinha até os ombros. Ou seja, as duas mãos ficam próximas à espinha e você massageia, vai escorregando as mãos até os ombros. Escorregando as mãos até os ombros. Escorregando as mãos até os ombros. Aí faz isso 5 vezes, 4 a 5 vezes. Depois abaixa a mão, mais para baixo. Escorrega a mão para os lados, da espinha para os lados, as duas mãos, da espinha para o lado, 4 a 5 vezes. E vai fazendo isso como se estivesse dividindo as costas da pessoa em 5 partes e você vai jogando a energia rei para os lados. Do ponto central das espinhas para o lado, tanto de um lado como de outro, ok? Aí, terminando, chegando até o final, tá? Chegando até o final, você vai segurar a pessoa nas costas, segurar para ela não mexer muito e vai fazer uma fricção no quadril dela, aonde que seria o cóccix. Friccionando para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Faça isso umas 2 ou 3 vezes. Aí que começa a massagem. Você vai continuar segurando o corpo da pessoa para ela não se mexer
e vai friccionar o lado externo da perna dela, passando pelos pés. Volta, fricciona novamente. Volta, fricciona novamente, volta. Faz isso de 5 a 10 vezes, tá? Aqui diz de 2 ou 3 vezes, mas eu vejo mais praticidade de 5 a 10 vezes. Depois fricciona a parte interna da pessoa, a parte interna, ou seja, a parte de trás da perna, tá? Passando pelos pés. Nas duas pernas. Faz a mesma coisa, faz uma fricção. É como se fosse uma massagem, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e descendo em direção aos pés. Depois faz a parte interna da perna. Também é a mesma coisa, massageia passando diretamente para os pés. Então, você fez fricção na parte externa da perna, na parte de trás da perna e na parte interna das pernas, sempre passando pelos pés. Então, qual o próximo passo? Você vai segurar o tornozelo da pessoa e na parte onde termina a nádega, você vai esticar a perna, segurando no tornozelo. Isso está na apostila. Esticar a perna e segurando o tornozelo vai esticar a perna da pessoa durante 1 minuto, mais ou menos, tá? Feito isso, você vai começar a fazer o quê? Uma tapotagem, tá? Que é a percussão, o shiri-shiri-o, com as mãos espalmadas em toda a extensão do dorso do corpo. Inicie batendo levemente nas costas até os ombros, descendo então para as costelas, a região lombar e para as nádegas. É assim para as nádegas, bater nas nádegas. É tapotagem, não é dar pancada na pessoa. É leve, com as mãos em concha, com as mãos de reiki. E aí você faz uma tapotagem completa nas costas da pessoa, tá? Incluindo as nádegas também, tá? Aí tem que tomar um certo cuidado com a questão ética, tá? Tem gente que pode não gostar da ideia de levar tapotagem, tapa nas nádegas, então você tem que explicar que o tratamento é assim, e se a pessoa se recusar, você não faz a tapotagem nas nádegas. Mas daí continua a tapotagem do lado externo das pernas, passando pelo pé. Depois faz da outra perna também, tapotando na parte externa das pernas para os pés. Depois faz na parte de trás da perna, tapotando, passando pela planta dos pés. Na outra perna faz exatamente a mesma coisa. Depois faz na parte interna das pernas, passando pelos pés, e na outra perna também interna. Ok? E aí completa a técnica. Essa técnica demora de 30 a 40 minutos para você fazer. Tá ok? Na apostila, assim, como localizar as vértebras importantes para a técnica Zenshin Ketsui Kokan-Ho. Aí tem lá uma descrição de como que é as vértebras e patati patatá, isso aí é só letra. Isso aí não vou entrar no mérito de explicar como é que são as vértebras. Você teria que pegar ou um livro de ciências, ou mesmo nesse livro aqui, tem o posicionamento de cada vértebra para utilizar nessa técnica em particular. Ok? Bom, gente, não é capotagens, é tapotagens. Tapotagens. Deve ser feita devagar, não é com força. Capotagem é quando o carro capota. Tapotagem é quando você bate com a mão em forma de concha para formar uma espécie de colchão de ar. Tá? Você faz uma espécie de colchão de ar no momento que você tapota. Minha filha, por exemplo, é tapotagem. Tá certo, Emerson?
Minha filha, ela nasceu com uma deficiência respiratória, tá? E ela teve que fazer 3 meses de fisioterapia para melhorar o condicionamento dos pulmões, e a técnica era especificamente a tapotagem nos pulmões, tá? Algumas outras técnicas, como reforçar os pulmões, mas a técnica principal era a tapotagem, ok? Na apostila está fotografada a maneira que se faz isso. Não é uma coisa assim tão simples de aprender, não se aprende logo de cara de uma vez, tá? Tem que repetir várias vezes, treinar talvez até no ursinho antes de fazer nas pessoas realmente. Mas alegria, tá? Para as mulheres para as mulheres isso aí é muito bom para questões de celulite, ok? Para os homens também, óbvio, porque o homem também tem celulite. O pessoal diz que não, mas tem, tá ok? Então é ótimo, porque essa técnica, o que ela faz? Ela faz uma troca sanguínea. Uma troca sanguínea. Ah, não necessariamente nesse sentido. É ótimo para tirar a celulite da mulher. Ok. Celulite em mulher, doutor, significa gostosura em braille, tá? Porque se o cara fica dando muita importância para celulite, ele não gosta da mulher, ele gosta só do corpo dela. Então não interessa. Então celulite é uma coisa natural da vida, normal. Não tem por que ir contra isso. É uma coisa normal da vida, sempre. Se o cara se importa demais se a mulher tem celulite ou estria, então porque ele não gosta dela. Não gosta dela, tá? Então eu sempre digo que celulite é gostosura em braille, tá? Eu sei que os homens não se importam, Márcia, porque os homens têm um negócio assim, os homens que estão presentes podem até dizer uma coisa certa. Quando um homem vê uma mulher, vou falar, quando um homem vê uma mulher nua, ele perde parte da visão que ele tem. Ele não consegue enxergar os detalhes. Não consegue. Não consegue mesmo. Ele não enxerga detalhes. Por isso que é muito importante a mulher nunca ficar andando pelada para lá e para cá dentro de casa. Porque daí, se não é naquele momento do ato sexual, tá? O cara vai acabar enxergando os defeitos. Ok? Mas no momento do ato sexual, o homem perde grande parte da visão dele e não consegue enxergar os defeitos. É só apagar a luz, tudo bem, mas acontece que às vezes de luz acesa é bem legal. Agora, veja, isso aí é uma preocupação constante das mulheres. Eu acho que é uma preocupação muito menor dos homens. Tá? Mas, infelizmente, as coisas funcionam assim. Tá? Então vamos lá. Outras técnicas do Dr. Hayashi. O Dr. Hayashi fez uma espécie de um manual, um compêndio sobre doenças que tinham na época, tá? E ele falou como tratar essas doenças. É claro que a gente não vai ver todas essas doenças aqui, porque senão a gente perderia 2 dias só falando sobre isso. Mas existe na apostila lá um blá 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 a respeito de doenças específicas, tá? Por exemplo, cabeça, ou seja, doenças cerebrais e dores de cabeça. Então, o tratamento que o Dr. Hayashi dava: testa, têmporas, dorso da cabeça e tendões na parte de trás e do pescoço e alto da cabeça. Tá. Língua. Pressione ou belisque a parte doente da língua e trate a raiz da língua a partir do exterior da boca. Se julgar essa técnica incômoda, então pressione os arcos dos pés contra o cliente, não é os arcos dos pés.
os arcos dos pés da raiz da língua, tá? Essa que é a definição. Toda vez que você for tratar a língua de uma pessoa, use luva descartável. Ok? E ele continua, tá? Doenças do pâncreas. Vamos lá, então, seguindo para frente. Tratamento. Trata-se o pâncreas, trata-se o fígado, trata-se o estômago, trata-se o coração, trata-se os rins e faz a técnica Ketsui Kokan. Ok? Vamos lá. Doenças respiratórias. Vamos ver aqui mais uma doença respiratória. Pneumonia. Tratamento. Pulmões, brônquios, coração. Volto a dizer, quando se fala coração, é chakra cardíaco. Então, pâncreas. Desculpe. Pneumonia. Tratamento. Pulmões, brônquios, coração, fígado, pâncreas, estômago, intestinos e rim. Criança também trata dessa forma. E Ketsuiki Kokan Ho. Ok? Por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças do coração, endocardite, inflamação das válvulas do coração, doenças do endocárdio, sintomas diversos, doenças do pericárdio, do coração, palpitações e anginas pectoris. Então, tratamento: coração, fígado, estômago, intestino, pâncreas, rins, cordão espinhal, tratar toda a coluna e a massagem Ketsui Kokan. Márcia, vamos ver se nós temos aqui asma crônica e aguda. Asma, tratamento. Vai tratar os brônquios, vai tratar os pulmões, vai tratar o fígado, vai tratar o pâncreas, vai tratar o diafragma, vai tratar o estômago, vai tratar os intestinos, os rins, a cabeça, o nariz e o coração. Observação: em caso de ataque agudo, mantenha o cliente sentado durante o tratamento. Então, a asma pode ser tratada desta forma, ok? Está na página 80 da apostila. A asma pode ser tratada dessa forma. Aí tem doenças nos rins, enurese. Enurese o que é? Micção noturna, pessoas que fazem xixi quando está dormindo. Shankar, já houve algum caso de cura usando reiki cujo todas as formas de tratamento tradicional tenham falhado e o paciente se encontrado em fase terminal? Sim. Eu contei pelo menos um caso de uma moça que ela não estava em estado terminal, mas ela estava com um tumor na cabeça, tamanho de um limão pequeno, num local onde não podia ser operado. Um amigo meu, iniciado em 1º grau do reiki, se invocou e foi ver se a técnica funcionava mesmo. Tirou férias, ele era professor da faculdade, tirou férias e foi para o interior do estado. E fez reiki nessa sobrinha dele por 30 dias consecutivos, 3 vezes por dia. Resultado disso, que ela já estava apresentando alguns sintomas, náusea, vômito, dor de cabeça, e esses sintomas foram desaparecendo, e quando ele teve que vir embora por causa que tinha que voltar a trabalhar, ela fez uma ressonância magnética e o tumor tinha desaparecido completamente. Esse rapaz, inclusive, não gostava de mim. Às vezes eu sou meio mal educado mesmo, reconheço isso. Ele não gostava de mim porque ele achava que eu
misturava reiki com umbanda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele acabou telefonando para mim, chorando, tá? Não que eu tenha ficado feliz com isso, fiquei feliz pelo que ele fez, tá? Não que eu fiquei feliz porque ele estava chorando. Chorando, dizendo, contando toda a história que ele passou e que a menina tinha sumido completamente o tumor. Quer dizer que vocês vão conseguir isso? Não sei. Não sei. É apenas um caso particular que alguém me contou e ele era um cara muito sério, muito compenetrado no que ele fazia e não teria motivos algum para mentir para mim, ok? É um potencial imenso, mas claro que vai depender de cada um. Então, continua lá. Doenças do aparelho urinário, cistite, mulher que tem muito problema de cistite, homem também tem, mas a mulher é mais fácil porque a uretra é muito mais curta, tá? Então, retenção urinária, uremia, urgência e dor para urinar. Tratamento, rins, bexiga, uretra, glândula prostática, no caso dos homens, útero e o mesmo tratamento que os rins. Depois você encontra onde é que está a doença dos rins. Doença dos rins você trata rins, fígado, pâncreas, coração, estômago, intestino, bexiga, cabeça e Ketsui Hokan Ho. Ok? Então tem um monte aqui, ó. Ele vai lá, mielite, hemorragia cerebral, doença de Base-Dove, epilepsia, convulsão, náusea de alto mar, disenteria, sarampo, escarlatina, varicela, vírus da gripe, coqueluche, difteria, malária, tétano, hidrofobia, ou seja, anemia, leucemia, escorbuto, obesidade, convulsão infantil, sífilis, parto, morte do feto, cessação de leite materno. Ou seja, como o Dr. Hayashi, ele era o quê? Médico, ele associou o trabalho de Reiki com a medicina para tratar doenças específicas, já que o Reiki inicialmente era conhecido, sim, por tratar de doenças físicas. Então, ele associou e fez um manual específico. Esse manual já tem 70 anos, tá? 70 anos e é utilizado normalmente. Márcia, depois que fiz a sintonização do grau, me deu uma enxaqueca miserável. Aí eu colocava a mão na cabeça e a dor passava. Tirava a mão e a dor voltava. É que quando é enxaqueca, enxaqueca se chama hemicrânia. Hemicrânia significa enxaqueca hemicrânia. Hemi, metade. Ou seja, enxaqueca só dá em um lado do cérebro. Ok? Só que se você estava colocando a mão em só um lado do cérebro, complicado. Você teria que tratar os dois lados. E a tua nuca e sabe que pega atrás da orelha. Pega atrás da orelha, não tem um osso saltado? Não tem um ossinho saltado? Trata este osso aí. E a nuca. Ok? Trata também os ouvidos, os dois ouvidos e esse osso atrás dos ouvidos. Tá ok? E você faz uma pressão no meio da nuca, usando o Reiki, uma pressão com os dois dedos no meio, exatamente no meio da nuca, usando os dedos, fazendo uma certa pressão, que ali tem 2 pontos que você pode massagear, que você consegue diminuir essa questão da enxaqueca. Ok? Já são quase
15, já são 15 para as 5, a gente pode abrir para as perguntas, ok? A gente continua depois de noite. Fique à vontade, gente. Às 18 horas onde você está. Tá, Gabriel? Porque imagine se você quiser tentar acertar com o fuso horário do mundo inteiro. Fica complicado, né? Daqui a pouco você está pulando 3 horas para frente, 3 horas para trás, 2 horas para frente, 2 horas para trás. É 18 horas sempre do local onde você está. Que bom, não tem ninguém com dúvida nenhuma. O Gabriel disse que estiver vendo ali. Estamos esperando ele. Bom, Marcial, se sentir uma pulsação, 3 pontos da coluna e na segunda uma luz, o cardíaco expandir em ondas pulsando. Cada um tem a sua experiência particular na sintonização, ok? Normal. Dudu, tem muita gente que cobra o olho da cara pelos cursos, infelizmente. Na minha época eu paguei pelo meu mestrado R$ 5.000, tá? R$ 180 pelo primeiro grau e 700 pelo segundo. Gabriel, você pode mudar essa mensagem assim, ó. Fulano, você não tem medo escuro. Fulano, você fica à vontade no escuro. É questão de credibilidade, né, Dudu? Agora, é uma pergunta que eu faço. O que eu estou fazendo para vocês é crível? Ou seja, vocês acreditam no que eu estou falando, acreditam nas sintonizações, estão se sentindo bem? Então, para mim está ótimo. Para mim está ótimo. O problema é que às vezes a pessoa quer botar um preço muito alto para que o curso seja mais crível do que o curso do vizinho ali do lado, tá? Então tem muita gente ganhando dinheiro. Eu não tenho essa pretensão de ganhar dinheiro com reiki, tá? Eu já fiz
trocentos cursos, eu iniciei 600 pessoas ou mais, tá? Vocês vão entrar na lista das pessoas que eu sintonizo, tá? E nunca cobrei tostão por isso. E tratei mais de 2.000 pessoas. A minha ideia não é ganhar dinheiro com reiki. Só que as pessoas têm. Quanto mais caro, mais valor tem o curso. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Veio uma pessoa de Foz do Iguaçu aqui, tá? Porque ela. Você lembra que eu falei? Quando a pessoa tem problema de magia negra em cima, você estava com um mago negro em cima, tá? Claro que não vou dar nomes, tá? Não vem ao caso, é só um caso que eu estou comentando. Então, ontem, de tarde, eu tive que fazer um trabalho de umbanda. Ou seja, fiz uma desobsessão. Tirei o mago negro de cima dela. E aí, como ela não tinha tempo, que tinha que voltar, tá? Nós fizemos um intensivo de reiki. Fizemos um intensivão de reiki. 4 em 4 horas, ela veio aqui 2 horas da manhã para fazer um tratamento de reiki. Depois continuamos às 8 horas da manhã e ela fez a última sessão às 12 horas. Perfeito? Perfeito. Só que a família é uma família rica. Veio de avião, depois vieram de avião até não sei onde, alugaram um carro lá em Curitiba e vieram de carro para cá. Eles não aceitaram de forma alguma que fosse de graça. Não aceitaram. Não aceitaram. Aí deixaram um dinheiro que eu deixei com a minha esposa para ela. Tá? Deixaram, não adiantou. Deu quase briga até. Porque muitas pessoas, Dudu, infelizmente, não aceitam as coisas de graça. E quanto mais caro for, melhor eles acham. Pergunto sim. Se alguém, um cirurgião plástico chegasse, se um cirurgião plástico chegasse para você e dissesse que para botar um silicone no seio custaria R$300, a mulher acreditaria nisso ou acreditaria naquele que pedisse 5.000? Com certeza não mais caro. Por quê? Parece que passa uma credibilidade maior. E de repente, esse cara seria tão bom quanto o Pitangui, como a Érica falou, ok? Mas ele não passa a credibilidade porque ele não tem um preço compatível com o mercado. Tá? Então, muitos mestres que tem por aí cobram caro para dar mais valor ao curso que eles estão dando. Infelizmente. O Gabriel, teu pai perguntou o que o cara ganhava com isso, ensinando essas coisas. O que eu ganho? Nada. Eu ganho satisfação pessoal. Só isso. Eu ganho satisfação pessoal. Eu acho que eu vim com uma missão a cumprir. Então eu estou cumprindo essa missão. Até quando eu vou conseguir fazer isso, não sei. Mas enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer. Tá? Não é que eu seja melhor ou pior que ninguém, tá? Só apenas eu. Eu penso dessa forma. Agora as outras pessoas podem pensar diferente. Achar que só porque eu estou fazendo de graça, então não vale grande coisa. Tá? Agora, os resultados vocês vão ver por si mesmos. A partir do momento que você aplicar reiki em você mesmo, começar a tratar outras pessoas, começar a iniciar outras pessoas e ver que o trabalho de vocês vai dar resultado igualzinho, tá? Igualzinho como se vocês estivessem pagando R$7.000, por exemplo, por um mestrado. Tá? Então, para mim, eu tenho uma satisfação pessoal.
Eu sei que tem muita gente que não gosta de mim na internet. Tá? Quer saber? Me lixando para isso. Não gosta de mim exatamente por eu dar esses cursos gratuitamente. Agora, faz o que quiser. Faz o que quiser. Cada um faz aquilo que acha melhor para si. E eu estou fazendo aquilo que eu acho melhor para mim. Tá? Agora, não querem gostar de mim por causa disso? Paciência. Vou passar uns 3 dias sem dormir pensando nisso. Chacá, vamos que tá formando, você está formando um monte de gente que vai pensar igualzinho. Vamos fazer de graça, recebendo de graça, vamos fazer de graça do mesmo jeito. A intenção do reiki, na verdade, pelo menos na minha vida, é ajudar as pessoas. É assim, do mesmo jeito que você pensa. Veja, o que não invalida a possibilidade de você se tornar um terapeuta e montar um espaço, por exemplo, e cobrar preços módicos das pessoas, não invalida. O reiki é uma terapia como qualquer outra. E o cara sendo terapeuta, ele vai cobrar pelo quê? Pelo tempo dele. Não vai cobrar pela energia. A energia não pode ser cobrada. Ela está aí dando sopa à disposição para todo mundo, tá? Mas, se as pessoas seguirem esse pensamento, eu fico feliz. Mas também, se quiserem cobrar, eu vou ficar infeliz por causa disso. É uma escolha particular de cada um. Ok? Olha, Emerson, eu já coloquei que eu inicio de graça, assim, aí caíram de pau em cima de mim com regras do CINT, que reiki à distância não existe, sintonização não existe, e que quem faz sintonização à distância é charlatão. Deu um quebra-pau numa comunidade do Orkut por causa disso aí, que até me expulsaram da comunidade quando eu quis me defender. Então, fazer o quê? Cada um pensa do jeito que acha melhor. Porque o que na realidade o SINT quer, que é o Sindicato dos Terapeutas do Brasil, é que as pessoas se filiem ao SINT e daí tem um CRT, um Certificado Regional de Terapeuta, tá? Para ele pagar lá anualmente 300, 400 conto para eles, enquanto que nas questões legais o SINT nunca vai te ajudar em nada, não tem advogado. Se por acaso você for acusado de charlatão, o CINT não vai te ajudar, não. É só para você ter uma carteirinha. Tá ok? Exatamente. Exatamente. Na verdade, eu também, Cacá, não sintonizava ninguém à distância, até porque eu não acreditava. Depois eu conheci um projeto chamado Projeto Luz. É só você colocar Projeto Luz no Google, você vai encontrar. Projeto Luz faz acho, uns 5, 6, 7 anos, ou talvez mais, que ele faz exclusivamente o que eu estou fazendo agora. Ele dá cursos à distância e faz sintonizações à distância. Aí depois de conversar muito com muitas pessoas, com outros mestres e coisa e tal, daí eu comecei a tentar fazer iniciação à distância. E eu vi posteriormente que isso funciona tão bem quanto uma iniciação presencial. Então, olha, se os síntese da vida, se algumas pessoas que são muito ligadas em diplomas, em certificados e o escambau, tá, em linhagem espiritual, acabaram até brigando comigo, me expulsando de comunidades por causa disso. Prazer, foi muito prazer em conhecê-lo, mas eu acho que, assim como tem uma turma que não gosta da ideia, tem outra turma que gosta da ideia. Tá ok? Para nós, a viagem astral, isso é super normal, entendeu? Não tem nada de excepcional, é normal. Fazer o quê, né? Não dá para comandar o pensamento das pessoas, tá? Mas nem por isso eu vou acabar me incomodando e deixando o negócio de lado e continuar fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Tá ok? Beleza.
bom. Eu não me considero nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu sou apenas o Shankara, mais conhecido, meu nome real é Osni. Eu sou o Osni, ou seja, eu penso dessa forma. Então, vamos fazer. Eu fico feliz que vocês estejam seguindo, escutando os áudios, pegando as apostilas, e tem gente que já está até comprando marca, como a Marileide, já tratando pessoas, então eu fico feliz por isso. Quanto mais reikiano botar no mundo, melhor. Tá? Se eu imaginar que cada mestre joga aí uns 10, 15 mestres também, esses 15 mestres, daqui a um pouco a gente tem aí quase uma centena de pessoas iniciadas numa boa. Tá? Então eu acho que isso que é importante. Não, esse é o Rosa, o Bara que é outro cara. Shankar, tem uma pergunta aqui, não sei se está ouvindo bem aí. Estou ouvindo bem, pode falar. A respeito, assim, desse processo, a pessoa canalizar uma técnica, como foi o de bolas douradas aí. Você podia falar, por favor, melhor assim, detalhar como é que ocorre esse processo de canalização? O que eu posso fazer é minha mulher falar para vocês exatamente como é que foi. Ah, ela tá envergonhada. Mas o que? Ela sentiu. Ela simplesmente, do nada, ela começou a sentir, começou a escrever, começou isso, começou a escrever, começou a avaliar e foi fazendo e deu certo. É uma espécie de insight, é uma coisa. Ah, eles querem que você fale. Vai lá, fala um pouquinho com eles. Então, fala isso. Cristina fala. Vai aqui. Oi, gente. Aí, então, vamos lá. O que aconteceu é que o Osni me iniciou e eu não sei o que acontecia, se em viagem astral, o que volta e meia eu tava parando, antes mesmo dele me iniciar, num monastério lá no Tibete. Aí eu ficava olhando assim, daí eu ia. Aí tinha as pessoas que acabavam me vendo espiritualmente, daí ficavam olhando para mim, daí eu ficava meio fechado. Aí entrava sempre num quarto onde tinha 4 monjas curando sempre uma pessoa. Aí eu ficava olhando aquilo, sabe? Tenho voz de criança. Daí o que aconteceu é que eles me mostraram essa técnica e ficou assim. Aí eu fiquei prestando atenção como eles faziam. Tinha um que meio que ele tentava falar comigo, explicava o que estava sendo feito e daí eu passei para os Osni. Foi isso. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, em seguida favorite e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral. Muita paz e luz para todos.